estamos, durante esses domingos, falando sobre a salvação da nossa família. Porque para Deus, o mais importante de tudo é a salvação da nossa alma. Sabia disso? Porque o corpo que nós vivemos, o corpo que nós ocupamos, um dia ele vai desfalecer e ele vai morrer. Essa é uma certeza que todos nós temos. Mas a alma é eterna. A alma não morre. Então, para onde nós estamos direcionando a nossa alma? É isso que nós estamos falando nesses dias. Não só a nossa, mas também da nossa família. Quando Deus olhou para a terra, logo no início da criação, a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Mas Deus se arrependeu de ter criado o homem. A Bíblia diz isso, que arrependeu-se Deus de ter criado o homem. E por quê? Por causa do pecado, da maldade que havia sobre a terra. Então Deus falou assim: eu vou destruir a terra. Só que quando Deus foi destruir a terra, Deus viu um homem, não eram 2, nem 3, nem 4. A Bíblia diz que Deus viu um homem e sobre ele achou graça. Esse homem chamava Noé, era temente a Deus, era um homem que não havia se desviado dos caminhos do Senhor, era um homem que no meio de uma geração perversa e corrupta, ainda buscava e adorava a Deus. Olha, e a Bíblia diz também, o próprio Jesus falando, que na sua vinda é semelhante aos dias de Noé. Ele disse assim, acha esse texto para mim, Rodrigo. Ele compara, ele assemelha a volta dele como nos dias de Noé. Ele diz assim, assim como fora nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, havia uma festa, ninguém estava percebendo. Aí o texto diz assim, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Esse não perceberam aí é um alerta, porque o mundo não está percebendo a vinda de Jesus. Olha o que o texto diz, e não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda de Jesus. E nós estamos vivendo assim. As pessoas não estão apercebendo, as pessoas não estão vendo, não estão notando a vinda de Jesus. Por isso que nós que recebemos a palavra, nós temos uma missão de fazer com que a nossa família perceba, entenda que Jesus está voltando. Porque a gente quer salvar a nossa casa, a gente não quer deixar a nossa família para trás. O profeta, ele diz, quão terrível será o dia da vinda do Senhor. E por que terrível? Porque será o dia em que o pai, o dia em que a mãe terá que se separar dos seus filhos. É o dia em que haverá separação. E não é uma separação momentânea como a morte, é uma separação eterna. Então olha o objetivo. Então Deus apareceu para Noé e falou, Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra,
vou destruir a terra, e nunca tinha chovido naquela época, então acreditar numa palavra dessa tinha que ter fé. Construa uma arca. Deus não deu a arca pronta, Deus não falou que a arca iria aparecer, mas ele teve que empenhar esforço para poder salvar a família. Assim somos nós, vamos ter que empenhar esforços para salvar a nossa família, a nossa casa. E baseado nisso, empenhando a nossa força, acontece uma coisa conosco, porque nós esquecemos que o nosso corpo, nós, o ser humano, é tricotômico. Exatamente, nós possuímos alma, corpo e espírito, mas o que nos mantém de pé é o nosso espírito. É ele que mantém o ser humano em pé. E muitas vezes, na busca, na luta, para conquistar a casa, para conquistar os filhos, esposo, esposa, família, nós chegamos em uma coisa chamada esgotamento espiritual. Então é aqui que começa o perigo do ser humano. Esgotamento espiritual. O que é esgotamento? Imagina, você vai precisar lá limpar, um exemplo, limpar a caixa d'água da sua casa. A primeira coisa que você precisa fazer para limpar a caixa d'água é o quê? Teoricamente seria, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é fechar o registro, não é? Como que você vai esgotar uma caixa d'água com o registro aberto? Não é verdade? Diga, não vai esgotar nunca. É isso que acontece na vida do ser humano. Para o ser humano chegar num esgotamento espiritual, a primeira coisa que acontece é a entrada, é o recebimento do Espírito Santo na vida dele. Quando ele para de receber o Espírito Santo, quando ele para de buscar a essência, a gente se esgota, a gente seca. E por que a gente seca? Porque a gente está ali repartindo aquilo que tem em nós, dentro da casa, para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para um parente. A gente está dando, mas nós não estamos recebendo. Então nós chegamos em algo chamado esgotamento espiritual. Aqui há uma necessidade, é visível uma necessidade de buscar, de receber, porque quem só dá, chega a um nível de esgotamento e seca, e quando a fonte seca, é terrível. Então, se nós estamos buscando, veja que não é buscando pela família, dando, suprindo, mas havia uma necessidade de ele receber, de ele recompor. Veja que o próprio Jesus fazia isso. Jesus tinha o seu momento com Deus, Jesus subia para o monte orar, Jesus jejuava, Jesus consagrava. Por quê? Porque lá embaixo, quando ele descia do monte, tinha um monte de gente querendo beber da fonte, querendo ser curada, demônios que eram expulsos, situações que tinham que ser resolvidas. E para que Jesus não vivesse num esgotamento espiritual, ele tinha que estar buscando. Então o segredo para não se viver um esgotamento espiritual é receber, é buscar. E o diabo, sabendo disso, ele quer fazer o quê? Fechar a torneira, fechar o registro. E quando ele fecha o registro, você ainda tem a essência, mas ela seca. Um dia ela seca. E aí o ser humano começa a pensar que ele pode buscar Deus do jeito dele, da forma dele. Não, não é assim que funciona. Nós temos que ter uma vida de busca. Nós temos que ter uma vida constante para buscar encher a nossa vida, para que a gente não viva uma escassez espiritual. Porque quando o homem começa a viver uma escassez espiritual, começam-se os problemas. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é a luz na terra, mas uma pessoa seca é perigosa.
é um ser humano perigoso. Então há uma necessidade de nós buscarmos a presença de Deus constantemente. É o que está acontecendo aqui, nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. É uma história que começou linda, uma história que começou maravilhosa, mas é uma história que termina triste. O fim dessa história é triste. Começou bem, começou cheio, mas acabou com um esgotamento espiritual. E quantas pessoas não estão vivendo hoje, achando que a graça de Deus tem a obrigação de alimentar aquele que não se enche, aquele que não busca. Há uma necessidade de busca constante. Olha lá o que diz o texto. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, olha o que ele está dizendo, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Veja que o próprio Deus está dizendo, eu tinha falado que vocês estariam na minha presença perpetuamente. Aqui é uma família de levita, de sacerdotes, alguém que era responsável de colocar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Então Deus tinha feito uma aliança. Então quem acha que Deus não quebra aliança está muito enganado. Olha o que Deus está dizendo, eu tinha falado na verdade que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Olha o que Deus está dizendo, era uma história linda, maravilhosa. Olha, eu faço um pacto, eu faço uma aliança com a casa de Eli. Eli, você vai ser sacerdote, os seus filhos serão, perpetuamente a sua geração será. E aí eu te pergunto, Deus não conhece o futuro? Deus não sabe o que ia acontecer? Por que Deus fez uma aliança? Esse texto prova e deixa bem claro para mim e para você que o ser humano pode mudar uma coisa predestinada na vida dele pelas suas decisões. Então eu acredito que diante de Deus, Deus conhece vários futuros. Deus conhece vários futuros para o Heraldo. Qual desses futuros serão realizados depende da decisão que ele tomar ou eu tomar. Então Deus está dizendo, eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então o engano da pessoa que acha que desprezando a Deus será reconhecido por Ele. A misericórdia de Deus é grande. Porque Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia lá do meu filho. Deus tem misericórdia da minha filha. Preste atenção que Deus está quebrando uma aliança com Eli. Não é por causa de Eli, é por causa dos filhos dele. Ei, Deus pode quebrar uma aliança com você por causa dos teus filhos. E por que Deus pode fazer isso? E por que Deus faria isso? Porque Deus deu um título para quem é pai, para quem é mãe. E esse não é só um título, mas também é uma missão de treinar, de capacitar, de trazer a família para os caminhos do Senhor. É uma obrigatoriedade nossa. Aí a gente diz assim, mas quando o filho cresce, fica de maior, a gente não tem controle. É uma missão de pai, de mãe, eterna. É o que essa campanha da família na arca, nós estamos falando. Que nós temos uma missão, nós temos uma obrigatoriedade de falar, de ministrar, de ser luz, de mostrar o caminho para a nossa família. Quantos de nós pensamos assim, eu não vou para a igreja, mas não vou levar meu filho. Eu não vou para a igreja, mas também não vou levar minha filha. Não é assim? Eu já fui adolescente.
E a minha mãe, ela falava assim: você não vai para a igreja? Ah, mãe, eu não quero ir não. Eu já fui adolescente não gosta de igreja. Minha mãe falava: você não vai? Não. Então hoje você também, naquela época não tinha celular não. Então hoje você também não assiste televisão, também não sai para a rua. Mas como assim? Não, quem manda aqui sou eu. E eu achava que se eu fizesse 18 anos, quem ia mandar era eu. Não, ela falava: quem manda aqui sou eu. Você pode estar velho, barbado, mas aqui dentro quem manda sou eu. E aí a gente corria o risco de falar: não, também não vou buscar Deus, não, deixa minha mãe lá. Ah, também não vou, fazer a pirraça, não vou. E quando eu saía para a rua, e naquela época não existia esse negócio de bullying, não. A geração de hoje é uma geração casca de ovo, não pode falar nada, já é bullying, não é? Naquela época, na nossa palavra aqui, a gente era zoado mesmo, não era? Então a gente saía para a rua para soltar pipa, daqui a pouco estava minha mãe lá. Não falava nada, mas ia. E andar de bicicleta, estava minha mãe lá. Aonde ia, a mãe ia jogar bola, a mãe lá. E a gente não aguentava isso. Só dela estar lá, já era, aquilo era terrível, porque a molecada, a mamãe ali, filhinho da mamãe e tal, era uma gozação terrível. Então a gente preferia ir para a igreja do que passar essa gozação a semana inteira. Como ela pegou no pé, pegou muito no nosso pé, e graças a Deus, eu louvo a Deus. Mas eu já fui adolescente, eu já fui rebelde. Mas se não fosse a minha mãe, então olha o que Deus está falando para ele: os que me desprezam serão desprezados, Eli. Então eu estou quebrando um pacto contigo por causa dos teus filhos, Ofni e Finéias. Olha, o texto continua, o texto diz assim: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Meu Deus, Deus punindo alguém porque não conduziu a família, porque não conduziu os filhos. Deus quebrando um pacto com uma família, um pacto perpétuo. Continua o texto: e verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O 33. O homem, porém, a que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os teus olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Vocês vão morrer, vocês vão ver. Eu vou acabar, eu vou destrunchar com a sua família. A sua família vai ser exterminada, Eli. Por quê? Porque os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Então, o inimigo, o diabo sabe, ele sabe que Deus não aceita desonra. Quem está entendendo? Deus não lida, Deus não trata assunto com rebeldes. Pelo contrário, Deus pune rebelde. Deus não tem conversa com rebelde. Deus tem punição com rebelde. E o diabo, sabendo disso, ele leva a pessoa ao quê? A um esgotamento espiritual. Porque quando nós nos esgotamos espiritualmente, quando nós secamos espiritualmente, aquilo que para nós era pecado, deixou de ser. Quando uma pessoa vive um esgotamento espiritual, quando ela peca, meu Deus, ela entra na presença, ela chora, ela se arrepende, ela pede perdão. Mas uma pessoa que vive o esgotamento espiritual, como que ela age? Ela não se arrepende mais.
Aquilo que era errado não é mais. Mas também isso aqui não é errado. O pecado passa a ser algo comum na vida dela. Por isso nós temos que orar constantemente, para que nunca saia de nós aquele espírito quebrantado. A essência de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus não pode sair da nossa vida, meu irmão. Quem está entendendo? Nós temos que buscar constantemente, nós temos que buscar a presença. Quanto mais nós buscamos, mais nós nos enchemos, e não haverá esgotamento, porque toda hora você está orando, e isso acontece comigo. Toda hora eu estou orando, toda hora eu estou instruindo, toda hora eu tenho que falar com alguém, toda hora eu tenho que dar alguma coisa. Se eu não buscar o revestimento, como é que fica? Esgota, chega uma escassez, e eu oro a Deus. Todos os dias, a minha oração a Deus é para que Deus nunca tire de dentro de mim aquele menino lá de trás. Quando pela primeira vez nós compramos um rádio, e eu mudando a sintonia do rádio, eu ouvi um programa de rádio. Quem apresentava o programa de rádio era o Caleb, pela Rádio Nova Dimensão de Jundiaí. Quando eu mudei a sintonia e eu caí no programa, um sábado de manhã, na programação do Caleb. Quem lembra do Caleb, hein? Faz de mim, Senhor, o santuário. Ele abria o programa dele com essa canção dele. E quando eu ouvi o Caleb, eu falei, meu Deus, eu quero ser esse homem, eu quero fazer um programa de rádio como ele, como criança. E o rádio, antigamente, chamava-se 3 em 1, ele gravava, tocava. Então tinha uma fita que você punha e gravava. Então eu colocava aquela fita ali naquele rádio, e eu ficava falando, como que se eu estivesse fazendo o programa de rádio. Isso com 6, 7 anos de idade. Eu fazia um programa de rádio conversando com a fita, e depois eu ficava ouvindo a fita, falando para minha mãe, olha mãe, estou lá na rádio falando. Então todos os dias eu oro a Deus para que esse menino nunca saia daqui de dentro, que essa unção nunca saia de mim, esse desejo nunca saia do meu coração, para que eu não viva um esgotamento espiritual, para que eu não seque, para que a fonte não venha a secar. E é isso que nós temos que fazer constantemente. Você tem que pedir a Deus, buscar a Deus, para que aquele primeiro amor que estava dentro do seu coração, quando você veio para a cruz, quando você veio para o altar, para que esse primeiro amor nunca saia de dentro de você, que esse desejo nunca acabe, porque se esse desejo acabar, você seca, você esgota. E uma pessoa esgotada, uma pessoa sem a fonte que é o Espírito Santo, é uma pessoa perigosa, pode ser usada pelo diabo. Ela é vítima do pecado, e o pecado para ela passa a não ser mais pecado. Ela erra o caminho, e ela faz a família errar o caminho. É o que está acontecendo com a família de Eli. Eli estava vivendo um esgotamento espiritual. E por quê? Porque ele era o sacerdote, ele orava, ele quem ministrava, era ele quem falava com Deus pelo povo. Porém, o Eli chegou num determinado momento que ele se esgotou, porque ele deixou de buscar. O sacerdote que era para estar buscando, estava na cadeira dormindo. O sacerdote que era para estar se dedicando, ensinando os filhos, estava deixando os filhos bagunçar, fazer o que quisesse. Então ele chegou a um esgotamento espiritual. Ele não soube conduzir a família, embora ele conduziu muito bem o povo. Foi ele que liberou uma palavra profética sobre a vida de Ana. Porém, esse homem vivia um esgotamento, porque não buscava, não recebia. Quem não recebe, morre. Eu espero que o Espírito Santo, nessa manhã, esteja conduzindo você a entender, a compreender, que o que nós precisamos fazer
é buscar, em todo tempo, buscar é se encher. Amém? Porque quando você deixa de receber, você seca. E como compartilhar da essência de Deus para a sua família? Como salvar a família? Como salvar a casa se você está seco? Quantas pessoas que deixaram de vir, e eu sou uma pessoa que eu vou atrás, que eu ligo, que eu mando mensagem, eu sou aquele pastor chato. Ô meu irmão, cadê você? Onde você está? Saudade. E quantas pessoas, a resposta era: cansei de buscar sozinho. Bispo, eu estava orando pela minha casa, pela minha família, cansei de buscar sozinho. Essa é a resposta. Cansei de buscar sozinho. Só que quando você deixa de buscar, você seca, a fonte acaba. Então que nós possamos orar a Deus constantemente, para que a gente tenha o desejo dentro do nosso coração de nos encher, de buscar. Quanto mais buscar, melhor é. A palavra de Deus diz que nós temos que ser uma vida transbordante. Encher, como uma caixa d'água, encher de até vazar, de transbordar. Porque quando nós estamos transbordando, nós temos para dar, nós temos para compartilhar. Então que possamos nos encher, a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito de Deus, enchei-vos dele. Porque quando você está cheio de luz, você tem como compartilhar. A minha mãe é uma pessoa, é engraçado. Se você sentar para conversar com ela, você levanta de lá pensando assim: puxa vida, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. De tanta situação que ela já viveu e ela nunca perdeu a fé, ela está ali, estudando, buscando, orando, ora, jejua. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. E não é bom, não é gostoso nós estarmos cheios de uma pessoa, do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Fala a verdade. Como é duro você estar do lado de uma pessoa vazia. Uma pessoa vazia, ela só se encheu de si, só fala mal dos outros, só fofoca, só critica. A pessoa não tem assunto, o único assunto que ela tem é falar mal do outro, é criticar o outro. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, é gostoso você conversar com ela. Ela tem história, você viaja quando você conversa com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você se sente bem de estar ali. Só que eu quero dizer uma coisa para você: melhor do que você estar do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é você ser cheio do Espírito Santo, é você ser essa pessoa cheia do Espírito Santo. Que possamos dizer para Deus hoje: meu Deus, que eu possa ser esta pessoa cheia do teu Espírito. Aleluia. Se você puder ficar em pé, fale com Deus nesta manhã e fala: meu Deus, eu preciso ser essa pessoa cheia do teu Espírito. Eu preciso ser esta fonte. Eu preciso levar o teu amor para minha casa, para minha família. Eu preciso do Senhor. Me ajuda a não viver uma vida de escassez, uma vida seca. Eu quero ser uma pessoa cheia. Como que é uma pessoa seca? Uma pessoa seca, ela não tem o que dar. Você abre a torneira de uma caixa que está vazia, não sai água. Às vezes só faz barulho. Mas cadê a água? Uma pessoa cheia, ela consegue transbordar, ela consegue fazer a diferença. E não é só dentro de casa, é na rua, é em todo lugar, é na obra de Deus. O que mais precisa de pessoas fazendo a obra, se envolvendo no reino? A pessoa vive um esgotamento espiritual tão grande que quando você chama ela para um multirão, o que acontece? A pessoa, ela
não vem, vamos fazer um evangelismo, porque eu tenho vergonha. Vamos fazer uma casa de paz, porque hoje eu estou assistindo uma série lá na Netflix, porque hoje isso, aquilo, outro. Uma pessoa cheia do Espírito, ela precisa dar, ela sabe que ela precisa dar, senão vai derramar. Aleluia, que você seja essa pessoa, que se você não dá, você derrama, você transborda. Então eu vou dar, pode abrir a torneira aí o tanto que quiser, que essa caixa não vai esvaziar. É assim que a gente precisa ser. Outro dia eu mandei uma mensagem para uma irmã, falei assim: minha irmã, faz 5 anos que a senhora recebe cesta básica na igreja, 5 anos que a igreja contribui, e não tem problema nenhum a igreja continuar contribuindo, porque nós estamos aqui para ajudar. Mas eu estou precisando de uma pessoa aqui no grupo da limpeza, a senhora pode vir? Mas eu não sei limpar. Quem é seco não pode dar, só quem está entendendo? Falei: irmã, mas vamos lá, todo mundo. Então, quem é seco não tem nada para dar, quem está entendendo? E muitas vezes a pessoa está seca porque tem um defeito. E é isso que nós temos que observar em nós. Sabe por quê? Porque o diabo é especialista em danificar. Então a pessoa muitas vezes até recebe, mas não consegue armazenar. Está vazando, está quebrado, está furado, tem um defeito, precisa ser consertado. Que possamos hoje falar com Deus e falar: meu Deus, me encha, não deixa eu viver um esgotamento espiritual. Eu preciso compartilhar a tua luz dentro de casa. Eu preciso transbordar a água que é o Espírito Santo no meio da minha família. Não deixa eu viver um esgotamento espiritual, mas me encha. Deixa eu orar por você. Coloca a mão no teu coração. Deixa eu orar por você nesse momento. Deixa só eu orar. Ô Espírito Santo, no nome de Jesus, eu coloco agora esta igreja nas tuas mãos. Se o Senhor trouxe esse povo aqui, é porque, meu Deus, o Senhor queria ministrar no coração deles. O Senhor queria falar no coração deles. O Senhor queria enchê-los do teu Espírito Santo. Então, permita, meu Deus, que esta pessoa, ela saia daqui hoje cheia do Senhor. Encha ela agora, meu Deus, encha esta pessoa, que o teu Espírito encha ela, em nome de Jesus. Que o teu Espírito encha ela, encha, que ela saia daqui a ponto de transbordar em casa, no meio da família. Sim, meu Deus, que ela seja a fonte. Quando um familiar chegar seco, sabe qual torneira abrir, sabe qual torneira que sai água. Espírito Santo, encha esta pessoa, encha ela agora. Nós viemos aqui buscar ao Senhor, porque nós queremos ser luz dentro de casa. Como salvar a nossa família? Como salvar a nossa casa, meu Deus? Como não ser desprezado pelo Senhor, se nós não nos enchermos de Ti? Então, nós não queremos estar aqui na Tua obra só no domingo. Não, meu Deus, nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos lá na rua fazer a diferença, aonde tiver a oportunidade, falar do Senhor, falar do Teu amor, ganhar os cativos, os carentes. Nós queremos fazer a diferença, meu Deus. Se eu parar num supermercado, levar um folheto, falar do que o Senhor tem feito por nós, é assim que queremos ser, cheios do Senhor. Meu Deus, nós não queremos ser crente
prego e parafuso que só ocupa banco. Nós queremos fazer a diferença no teu reino, nós precisamos disso. Então, para isso, nos encha, meu Deus, porque há um esgotamento físico, espiritual e emocional. Então, essa pessoa precisa se encher do Senhor, porque é o Senhor quem revigora. Aleluia, é o Senhor quem nos revigora. Encha, encha, enche esta igreja, enche os teus filhos, encha-nos agora, Espírito Santo. Enche-me,